Boa noite a todos. Eu sou palestrante Bruno Murilo, para quem não conhece, sou palestrante aqui na Casa Ordem Espírita de Sicília. E a gente vai hoje seguir com os nossos estudos, né? A gente vai estar preparando mais um desses nossos momentos ali de reunião, de confraternização. E dessa vez, o tema que a gente vai conversar, o tema que a gente vai discutir, é a sorte das crianças, né, após a morte, ou seja, os desencarnos infantis, né? Por que eles acontecem, o que acontece, né, com esse espírito, né? O que Deus aí tem planejado para essas crianças, para esses seres aí que se encarnam na eternidade. Mas antes da gente começar esse estudo, é claro, a gente vai fazer o nosso momento aqui de ambientação, né, de aclimatação, de prece. Eu vou fazer aqui a leitura, né, do livro Semente de Felicidade, que está aqui comigo, e a página escolhida, né, é a página 139, né, 839, que diz o seguinte: você é valente. A capacidade de luta que há em você precisa das adversidades para revelar-se. Não tema nem vacile. Olhe para dentro de si. Veja do que é capaz, da saúde que pode desfrutar, do bem que pode fazer. Confie na sua força de vontade. Espere bons resultados com paciência. Essa força que você tem é Deus querendo exteriorizar-se para melhorar o mundo. Então, amores, peço que a gente possa aí fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos e um pedido de agradecimento ao nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, dessa vez, né, reunidos em pensamento, em carinho, em objetivos, ainda que afastados aqui fisicamente. A gente agradece a oportunidade de estudo, para que a gente possa, né, pensar, né, meditar, crescer e refletir em cima dos teus ensinamentos, da tua doutrina, e mais importante de tudo, que a gente possa colocar aquilo que a gente vai aprendendo com o Espiritismo em prática na nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Que o Senhor nos ilumine, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, queridos, né, sem mais delongas, vamos aí começar a nossa conversa sobre a sorte dos espíritos até a morte. Esse é um estudo, né, que vai levar aqui em torno de 30 minutos. Vou ficar com o meu relógio aqui, né, que na verdade é meu celular, né. Eu até tenho um relógio, mas eu esqueço às vezes, né, o costume de olhar no celular já faz parte aí, acho que, do ser humano há algum tempo. Mas eu vou tentar não me estender além desse tempo, embora a gente tenha bastante conteúdo aí para a gente conversar, né? Surgem algumas dúvidas, né? Surgem alguns questionamentos que eu espero que a gente consiga aqui dar conta, né? Tirar essas dúvidas, caso ainda existam, né, de alguma forma, alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato com a gente, pode mandar a pergunta aí no chat, né? A gente dá um jeitinho, responde da melhor maneira que se conseguir. E não sabendo a resposta, né, a gente apela aí para os nossos grandes mentores, né, os encarnados primeiro, né, Paulo Goulart, né, Johnny Sport Filho. A gente pede ajuda dessa galera aí, dessa galera poderosa, dessa galera evoluída aí, e a gente vai tentar chegar aí numa resposta que seja satisfatória. Amados, né, vamos primeiro pensar no que significa o período da infância, né? Já que a gente vai falar sobre desencarne na infância, vamos começar certinho aí, fazendo essa introduçãozinha aí, bem no início, que é pensar no que significa essa fase da infância. Amores, a infância pode ser entendida e pode ser definida como um período de desenvolvimento, né, do ser, né? Um período de desenvolvimento do espírito, desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, psicológico, né, para que ele esteja ali preparado para a idade adulta. E a infância apresenta características diferentes do que é essa fase que a gente vive, né, do que é a fase adulta. Como assim, Murilo? Durante a infância, nós estamos em formação do nosso corpo e em formação do nosso cérebro. Então, nós estamos, naquele momento, mais suscetíveis a influências exteriores, nós estamos mais suscetíveis à criação de novos hábitos, nós estamos mais suscetíveis ao desenvolvimento de novas habilidades. Não é por acaso que uma criança apresentada, por exemplo, a um esporte,
ou uma prática artística, ela domina aquele esporte com mais facilidade do que a gente. Eu estou aqui no auge dos meus 30, né, próximo a completar 31, nesse corpinho aqui de 29, com essa disposição de 65. Se eu começar agora num setor que eu não tenho habilidade, né, nenhuma, que é envolvendo aí a coordenação motora, se eu começar agora com um projeto de aprender dança de salão, eu vou ter uma dificuldade incrível para fazer os passos mais básicos, né? Desde as aulas mais simples, porque eu não desenvolvi muito bem essa parte da coordenação motora. Desde os passos mais simples, eu vou apresentar alguma dificuldade. E é claro que a gente sabe que com o tempo eu vou conseguir, né, ter resultados cada vez melhores. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu focar ali naquela prática, melhores vão ser os meus resultados. Isso aí a gente já sabe. Agora, os resultados de uma criança praticando a dança de salão tendem a ser, né, a evolução dela vai tender a ser melhor do que a minha evolução, partindo da ideia de que nem eu nem ela temos nenhuma experiência nesse setor. Claro que eu, como adulto, se eu já dançasse alguma coisa, já tivesse coordenação motora, já praticasse, né, algum tipo de esporte, provavelmente teria uma facilidade a mais. Não é meu caso. Então, essa criança ela vai ter mais facilidade. Ela está num período onde a formação do cérebro dela está estabelecendo ali as conexões. Então, quando ela é apresentada a novos conhecimentos, quando ela é exigida desenvolver novas habilidades, exigida no bom sentido, tá, gente? Ela é desafiada a isso. E aí vem um novo ponto aqui para a gente considerar. Quando ela tem interesse despertado numa nova habilidade, numa nova funcionalidade, ela tem mais facilidade ali para desenvolver esse processo, para desenvolver essa habilidade. Isso é importante, até porque, por isso que a gente tenta concentrar cada vez mais o processo de escolaridade durante a infância da criança. É mais fácil, ela vai dominar aquilo mais cedo, né? Vai poder utilizar aquilo na vida dela, ela vai ser um adulto mais preparado aí, com várias habilidades, né? Com várias possibilidades, com vários caminhos aí diante dela. Murilo, então, se a infância é uma fase de preparo para a vida, né? Assim que a gente pode descrever de uma forma, né? Sei que vão ter aqui alguns psicólogos, de repente, assistindo, pedagogos, podem estar bravos comigo pela minha definição aqui super curtinha do que é a infância, mas para o nosso estudo de hoje, para o tempo que eu tenho, pensar a infância como uma etapa de transição, como uma etapa de aprendizado e de desenvolvimento, é o que a gente precisa para agora. E aí se pensa o seguinte, Murilo, se a infância é uma etapa para o desenvolvimento do ser, qual é o sentido, qual é a finalidade? Por que Deus permite o desencarne durante a tenra infância? E chegamos aqui num dos pontos, né, primordiais. Se eu só conseguir responder essa questão aqui de uma maneira satisfatória, eu acho que esse estudo já vale bastante. Amores, vamos começar com o fundamental, né? Com o básico. Primeiro, apesar da gente entender que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente bom e justo, a gente também sabe que saber o nome dessas características não é necessariamente a gente ter a compreensão de Deus. Nós não conhecemos os mistérios de Deus, nós não temos como conhecer Deus de uma forma completa, de uma forma absoluta. Nós não temos essa capacidade. Então, por alto, a gente já fala aqui que a gente jamais poderia compreender completamente os desígnios de Deus. Isso aqui a gente já coloca de lado que não vai ser uma possibilidade. Mas a gente pode entender, a gente pode aceitar que, independente da gente não entender todo o processo ali por trás, compreender todo o raciocínio, a gente sabe que, sendo Deus a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo, tudo que ele faz denota uma inteligência suprema que nunca erra, tudo que ele faz é soberanamente bom e justo. Então, mesmo uma morte interna em infância é uma morte justa. Ah, Murilo, se você falou agora, eu não concordo, não é justo com o pai, não é justo com a família. Calma, gente. Justo não é necessariamente mais agradável para a gente naquele momento. O justo é aquilo que é correto, aquilo que é devido, aquilo que é cabido. E nem sempre a gente entende a justiça de Deus, embora essa justiça de Deus ela seja sempre permeada pela bondade.
E aqui vai também um outro tijolinho aí desse nosso ponto fundamental. Além da gente não ter como fazer essa compreensão, né, possuir essa compreensão de Deus integral, a gente tem que lembrar que toda vida encarnada, toda essa experiência que a gente tem na Terra, ela é passageira, tá bom? Ela é temporária. Ah, mas e quem vive 80, 90 anos? Isso aí são minutos, são segundos para um espírito que é imortal, uma alma que vai estar aqui de agora em diante por toda a eternidade. Então, uma vida de 90, de 100, de 105, de 110 anos, ainda assim um estalar de dedos aí, menos de um estalar de dedos, diante da eternidade que a gente tem diante da nossa existência. Então, a verdadeira vida é a vida espiritual. Injusto seria se uma criança de tenridade ela morresse para a vida espiritual, se ela não tivesse a possibilidade de encarnar novamente, ou se aquela alma fosse para sempre arrebatada, para sempre perdida. Aí eu até concordo com essa proposição de que o desencarne na infância poderia ser injusto. Partindo da ideia de que nós vamos ter aqui dezenas, centenas de existências, né, reencarnatórias, centenas de reencarnações, se a gente tem uma existência mais curtinha, alguma existência mais curtinha, desencarnando ali na infância, na adolescência, a gente também vai ter outras existências bem mais longas, onde a gente vai chegar a uma idade muito mais avançada. E tá tudo bem, gente, isso aí faz parte da nossa caminhada, faz parte do processo. Às vezes a gente tem pouco tempo para aprender uma lição, às vezes a gente tem mais tempo aí para aprender essa lição. Tá bom? Para aprender alguma lição, para passar por alguma questão. Então, já começo dizendo aí, lembrando que a vida verdadeira é a vida espiritual. E os espíritos, né, quanto mais depurados, mais eles encaram o momento de desencarne como, na verdade, um momento de libertação da prisão da carne. De certa maneira, para a espiritualidade, também para a gente, né, quando a gente for um pouquinho mais esclarecido, o desencarne significa, né, que aquele espírito não vai precisar passar por todas as privações e sofrimentos aqui na Terra. Então, mas tanta coisa que eu queria que meu filho vivesse. Mas ao mesmo tempo o seu filho ia viver muita mágoa, seu filho ia viver as sensações do corpo, né? Seu filho ia viver dor, seu filho ia viver doenças, seu filho ia viver frustrações, seu filho ia viver limitações físicas, né? Problemas, enfim, coisas que são acarretadas com o fato da gente ter um corpo físico, e invariavelmente seu filho iria morrer em algum momento, porque a única certeza que a gente tem é que o nosso corpo físico chega ao fim em um determinado momento. Isso aí é fato. Né? O nosso corpo sempre vai chegar ao fim em algum momento, o nosso corpo físico, não o espírito. Então, já vamos responder essa questão do desencarne das crianças, considerando esses dois pontos, né? Considerando aí que a gente não tem como entender completamente o juízo divino e considerando também que esse momento de existência aqui na Terra é um momento de prova, é um momento de dificuldade mesmo, gente, de exercício, é um momento de sofrimento. E uma pessoa que está desencarnando mais cedo pode estar sendo poupada, né, de várias provas, né, de várias dificuldades que vão acontecer nesse caminho. E ela não está sendo necessariamente limitada, impedida de vivenciar isso tudo em futuras encarnações. Tranquilo? Acho que essa parte aí é bem relax a gente pensar. Agora, por que ocorrem esses desencarnes em terra infância? Amores, né, em algumas vezes, como diz as questões ali dos espíritos, vou até abrir aqui especificamente, né, as questões que a gente vai trabalhar aí nesse estudo, diz o seguinte, né, na primeira questão, na 199. Por que é tão frequente que a vida se interrompe na infância? A resposta dos espíritos é a seguinte: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de uma existência precedente, interrompida antes do momento que deveria terminar. E a sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, temos duas informações aí sensacionais para a gente considerar. A primeira é a seguinte, que essa existência curtinha, alguns dias, alguns meses, alguns anos de existência, podem ser o complemento de uma existência anterior encurtada por decisões, por questões aí
que acabaram escapando de controle. Como assim, Murilo? Gente, todo mundo que reencarna tem, de certa maneira, uma espécie de planejamento reencarnatório. Quanto mais adiantado é o espírito, maior a voz, né, maior a possibilidade que ele tem de participar desse projeto. Né? Mas espíritos que venham, né, com determinado grau aí de evolução, eles já pisam aqui na Terra sabendo o que eles vão enfrentar. Né? Claro, a gente esquece com o nascimento e tudo mais, mas a gente já se prepara relativamente para vir aqui na Terra e já sabe, ó, vou nascer em Camará, vou nascer numa família mais humilde, vou vir homem, vou ter essa dificuldade de vista, vou ter oportunidade de estudar, mas eu vou ter que me esforçar bastante para conseguir passar na faculdade pública. Você já sabe mais ou menos ali, já intui quais vão ser os seus desafios e o que você espera crescer com eles. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito preguiçosa e acredito que estudar numa faculdade longe, que era uma faculdade pública, era a única oportunidade que eu tinha. Na época, minha família não teria muitas condições de ir para uma faculdade particular. Eu acredito que me ajudou um pouco para eu despertar mais para o mundo, porque até uns 18 anos eu mal saía do meu bairro. Né? Eu ia para o Bangu, voltava e acabou. Minha vida era resumida a Bangu e Campo Grande. Isso aí me fez conhecer mais do mundo, ver novas oportunidades, conhecer novas pessoas, me aprofundar mesmo na minha carreira. Então, eu penso que isso está dentro aí de um certo planejamento. E aí, vamos dizer que no meu planejamento, eu, Murilo, eu tinha que viver até os 82. Tipo, viver até os 82, tinha muita coisa aí para trabalhar, no movimento espírita, né, para trabalhar em mim, principalmente. Mas, por decisões ruins, né, por má alimentação, por má gestão do meu estresse, má gestão das minhas horas de sono. Estou inventando aqui, tá, galera? Isso aí, com certeza, não acontece na minha vida. Eu não me alimento mal, não gerencio mal o meu estresse e minhas horas de sono. Mas vamos dizer que por maus cuidados, maus tratos, digamos assim, ao meu corpo físico, esse não resiste e eu não desencarno aos 82, mas eu chego ao fim ali aos 78. E aí, gente? Existe até um termo dentro da literatura espírita que chama completista, né? Que a gente dá o nome para as pessoas que realmente conseguiram levar a sua encarnação até o ponto onde eles deveriam ir, né? Claro, alguns espíritos aí fenomenais, que são pontinhos fora da curva aí, tiveram até a sua reencarnação levemente estendida, porque estavam sendo muito úteis ali à humanidade, muito úteis ao seu entorno, estavam aproveitando bastante essa oportunidade, mas o desencarne chega para todo mundo. Vamos focar no meu caso aqui, um espírito com N dificuldades para N problemas. E o Murilo foi mais cedo, ele não cuidou da maneira como deveria do corpo, acabou indo mais cedo. Galera, olha só, eu tenho ainda, junto a mim, uma certa carga ali de energia vital, eu tenho compromissos, eu tenho desafios que a velhice iria me impor. Vamos dizer que aqueles últimos anos ali de velhice, eu estava ali registrado para lidar com uma certa situação, lidar com uma certa doença, engolir um pouquinho meu orgulho, depender mais da ajuda das outras pessoas, de repente, para tomar banho, depender da ajuda das outras pessoas para me alimentar. Era uma etapa ali que, apesar de ser difícil, ia me trazer ali lições valiosas de gratidão. Mas eu, não cuidei direito do meu corpo, encerrei essa encarnação um pouquinho mais rápido. Galera, é muito comum que dentro da minha próxima encarnação eu vivencie experiências bem similares a essas que eu precisava vivenciar numa encarnação mais curtinha. Pode ser que eu venha numa próxima encarnação e desencarne cedo, ali em torno de 4 anos, em torno de 5 anos, de 3 anos, do tempo que eu precisar para lidar com aquelas experiências que eu fiquei em dívida da encarnação anterior. Não estou dizendo que esse é sempre o caso, mas a doutrina espírita diz que isso é bem frequente, que às vezes o espírito fica com uma dívida de experiências, de desafios que ele deixou para trás na última existência, e ele vai dar conta numa existência mais curtinha ali durante um período de infância. E também que muitas vezes é uma forma de provação para os pais. O momento de desencarne, apesar de a gente saber que é um momento de libertação do espírito da carne, também é marcado como um momento de saudade. É normal que a gente chore saudade. É normal que a gente sinta falta. É normal que a gente queira abraçar, que a gente queira estar perto, queira dar beijo naquela pessoa que a gente gostava, que era a cara pra gente. Mas o desencarne, ele retira isso, né, de cima da mesa das opções por alguns anos. Né? Para a gente pode parecer uma vida, 10, 20, 15 anos. Para a eternidade é muito pouco tempo. A gente adia um pouquinho mais esse projeto aí.
E isso pode ser um desafio, sim, né? Um desafio à paciência, um desafio à perseverança, um desafio à persistência dos pais, um desafio à fé. Podem ser coisas, né, que vão ensinar lições valiosas, né, lições valorosas aí para esses pais. Eles podem acabar dedicando esse tempo para outras coisas, eles podem acabar buscando se alinhar mais com a sua fé. Não estou dizendo que alguém precise perder os filhos ou um dos filhos para, por exemplo, se apresentar numa igreja, se apresentar numa casa espírita, se apresentar no terreiro, mas a gente não pode negar que a dor ainda é uma porta grande de entrada para as pessoas na religião. Quantas pessoas vocês conseguem listar que procuraram a comunhão, né, religiosa, que procuraram a experiência religiosa depois, né, de uma perda grave na família, de um filho, de um marido, de alguém importante, depois de um envolvimento com drogas, depois de um período na prisão, depois do desmanche de um relacionamento significativo, depois da falência profissional? Muitas vezes a gente está tão ligado aqui ao mundo material, a gente está tão conectado ali com os nossos problemas terrenos, que a gente não consegue ali se alinhar com os projetos que a gente tinha vindo no campo espiritual, que são os mais importantes, né? A gente vem para a Terra justamente para o nosso desenvolvimento moral. E é através da dor que a gente é empurrado nessa direção. Tá bom? Então, esse desencarne infantil, ele pode se dar principalmente dentro desses dois contextos, né? Muitas vezes os dois conjugados, né? Os dois na mesma situação. É uma aprovação para os pais e para a família, de certa maneira, e uma experiência curta que aquele espírito precisava, porque era aquilo que ele precisava passar no momento, ou porque era uma experiência que ele precisava dar conta das encarnações anteriores. Tranquilo, gente? Acho que a pergunta mais importante do dia, né, por que alguém desencarna na infância, está respondida. Agora, cabe a gente também listar alguns outros itens que a gente vai conversar aí, né? Vamos gastar os nossos últimos minutinhos conversando sobre a situação desse espírito. Porque uma das outras perguntas que a gente tem nesse capítulo, lá no Livro dos Espíritos, é o seguinte: não tendo esse espírito em tenridade praticado mal, vamos pensar num exemplo drástico aqui, o espírito que desencarnou ali com meses de existência. Murilo, mas ele não tem desenvolvimento da inteligência? Tem. Ele tem a sua inteligência, ele tem a sua moral. Mas naquele momento, ele está no corpo que não permite que ele coloque elas à tona, aflorada, né? Aquele cérebro ali do bebê está em franco desenvolvimento. Ele vai reaprender as funções básicas. Ele ainda não sabe se coordenar para ir ao banheiro sozinho. Ele não consegue fazer nada muito diferente ali de dormir, se alimentar e comer. Ele faz as funções automáticas ali do corpo. Todas as outras, olha, ele está aprendendo, né? Quando você bota ali, não é nem muito pequeno, você bota a mãozinha ali perto dele, ele segura, solta teu dedo ali. Ele está aprendendo a manusear o novo corpo dele. E esse processo é difícil, esse processo é lento, esse processo é demorado. Então, ele está ali aprendendo, desenvolvendo. O corpo físico dele atual, assim como o corpo de algumas pessoas portadoras de deficiência, não está permitindo que ele dê vazão às suas características intelectuais. Então, ele morreu ali por algumas semanas, alguns meses, não teve tempo de praticar o mal. Ele vai para o céu, Murilo? Calma lá. A resposta dos espíritos é a seguinte: se ele não teve tempo de praticar o mal, tampouco teve tempo de quê? De construir o bem, de praticar o bem. O lugar ao qual ele pertence na espiritualidade depende do posto, né, da evolução que ele já alcançou em experiências anteriores. Se ele for um espírito puro, ele já era puro mesmo no corpo de um bebê, mesmo que aquele bebê não tenha capacidade de usar, né, as palavras, de articular e de usar os gestos, permitindo que esse espírito possa ali fazer o bem, né, de alguma maneira, né, possa ter uma palavra amiga, possa ter um gesto de carinho, possa um abraço. Aquele corpo ainda não está permitindo, aquele cérebro não está permitindo. Mas esse espírito é um espírito puro, é um espírito desenvolvido. No momento do desencarne, ele vai retornar às esferas que lhe são cabíveis. Se ele ainda é um espírito bem inferior, passando por vários desafios, ele vai retornar às esferas que lhe são cabíveis também, tá bom? Então, essa experiência ali do nascimento não torna ninguém anjinho. A gente sempre diz, né? Um anjinho se juntou ao céu. Se já era um anjinho, né? Se já era um espírito desenvolvido, com certeza ele retornou ao céu. Se não era, é um espírito que vai aguardar simplesmente a próxima oportunidade de reencarne. Isso até na nossa próxima questão, né? Na continuidade, na verdade, da 199, que é o seguinte:
o que se sucede, né? O que se passa com o espírito de uma criança que morre pequenina? A resposta é curta: recomeça outra existência. Só isso. Se o homem tivesse uma única existência, a morte durante a juventude, durante a infância, seria sim um disparate para a ideia de justiça divina. Porque, veja bem, segundo, né, a versão mais tradicional, a leitura mais tradicional desse processo, a criança morre, não tem pecados, ela vai direto ao céu. Então, olha só a injustiça. Uma criança que nasceu e morreu com algumas semanas, não viveu as tristezas do mundo. Vamos partir da ideia, né, da versão onde existe apenas uma encarnação. Ela não teria ainda criado consciência, então ela não conheceu, de certa maneira, os pais dela, ela não vai sentir essa saudade, ela não está vinculada dessa maneira ao espírito que acabou de ser criado ali, pode até sentir o amor dos pais, mas ela não tem condições ali de expressar. Ela morreu por algumas semanas, não cometeu nenhum pecado, ela vai para o céu, e lá ela vai passar toda a eternidade no céu. Então, a ela não foi dada nem a possibilidade do erro. Enquanto nós que crescemos e ficamos adultos, poderíamos sim ter uma série de acertos e de construções, mas estamos aí à mercê de cometer vários erros. Então, a criança que desencarnasse cedo, ela na verdade teria sido escolhida quase que para ir para o céu direto. Não faria nem sentido, na verdade, ela ter nascido. Seria só realmente como uma aprovação para os pais. Porque ela veio, não teve tempo de praticar nem o bem nem o mal e vai cair direto no céu. Como a gente entende que a reencarnação é um processo de muitas existências, a gente entende que às vezes essa criança precisava passar por alguma experiência mais curtinha, que os pais dela precisavam enfrentar aquele desafio naquele momento, que muitas vezes a morte dessa criança acaba gerando uma comoção, né? Muitas vezes quando alguma coisa triste acontece, quando alguma coisa que nos choca, que nos abala acontece, aquele é um momento de dor que nos empurra para frente. Se vocês querem exemplos disso em larga escala, quando acontece um desabamento, uma enchente, as pessoas se mobilizam e fazem várias doações. Lembra quando rompeu a barragem lá de Mariana? Quantas milhões ali de toneladas de comida foram doadas? E agora, 2021, tem gente passando fome na esquina. Será que a gente está vendo milhares de toneladas de doação? Essa galera que está passando fome todo dia ali na rua? Então, às vezes, esse momento de grande tristeza e grande acidente, ele também gera uma comoção, ele também gera um desenvolvimento, um avanço ali, um progresso daquele grupo, daquela sociedade, daquela comunidade ali, em prol de você lidar com esse momento de perda, lidar com as lições ali que foram ensinadas, tá bom? Então, já sabemos ali que esse espírito ele tinha que cumprir pouco tempo, já sabemos que ele recomeça em outra existência, então às vezes ele só estava ali realmente precisando de 1, 2, 3, 4 anos para completar os desafios que ele tinha na outra encarnação. Ele vai morrer em eternidade ali, vai desencarnar em eternidade, e logo depois ele vai ter da mesma maneira uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, tá bem? Às vezes até naquele mesmo seio familiar, como sobrinho, como tio, como neto, dizer como filho novamente, a gente não sabe, depende dos desígnios de Deus, depende do que ficou acertado no planejamento, né, de reencarnação desse espírito, e aí ele vai ter a nova oportunidade que ele tanto esperava de viver, de ter seus acertos, de ter seus erros, de ter seus crescimentos também, tá bom? Então, se a gente acreditasse na unicidade da existência, seria, né, bem injusto conosco, que ficamos aqui muitos anos no mundo sofrendo e passíveis de erro, o desencarne de uma criança, né, muito jovem, muito nova. E aí, para a gente finalizar essa nossa conversa, passa rápido, né? Mas já estou aqui com poucos minutinhos, aqui estou com 4 minutinhos. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, a gente tem que pensar o seguinte também. Aquele espírito que se apresenta na forma de uma criança, ele não necessariamente, ele vai vir para ser educado pelos pais, mas ele não necessariamente é o espírito que está no mesmo patamar ali, está no mesmo nível, né, intelectual, moral que os seus pais. Então, a gente percebe que temos visto, né, crianças aí na nossa família, em outras famílias, crianças que já apresentam um desenvolvimento moral muito interessante, né? A criança já vem, né, com vários objetivos, com vários planos, ela já se posiciona desde cedo, ela já tem uma ideia ali menos rudimentar do que é o bem, do que é o mal. Você conversa com ela 1 ou 2 vezes, ela rapidamente entende, ela domina novas tecnologias, ela tem facilidade para o crescimento intelectual, facilidade para o desenvolvimento das características morais. Então, não é incomum
que uma criança venha numa determinada família e ela tenha até um nível evolutivo, né, maior do que seus pais, ou até tenha como missão educar os seus pais no futuro. Né? Ela vai ser educada, ela vai receber alimento, ela vai receber a Bíblia em determinadas situações, e depois, mais velha, de repente ela que vai tomar conta dos pais, ela vai ajudar, vai trazer os pais para morar com ela, ou vai levar os pais, né, para participar de uma religião, ou para serem melhores pessoas, vai conversar sobre as posturas que a gente entende muito bem, que a gente vive num mundo que vem passando por adaptações. O que antes era cabível e a gente poderia tirar como brincadeira, hoje em dia não é mais. Ah, Murilo, o mundo mudou, o mundo tá chato, mimimi. Não, gente, já era errado lá atrás, já era errado. Nós é que não tínhamos a capacidade de perceber isso. E as pessoas que sofriam com esse tipo de comentário, com esse tipo de atitude, sofriam caladas, porque elas entendiam que a gente, enquanto sociedade, não tinha preparo, não tinha recurso para passar daquele ponto. Então já estava errado. Quando a gente fazia brincadeira com o peso das outras pessoas, com orientação sexual, quando a gente faz brincadeiras, né, que não são brincadeiras, tá, gente? Isso é importante eu pontuar aqui. Quando a gente acha que é uma brincadeira, uma questão racial, né, uma questão de homofobia, uma questão de machismo, determinados discursos aí que a gente reproduz, não é brincadeira, não era legal lá atrás. Tá bom? Então, muitas vezes, é essa criança, esse jovem, que já vem formatado numa nova cabeça, já vem numa nova sociedade, com novas discussões, ele já vem ali, opa, isso aqui não dá mais para a gente perpetrar, isso aqui não dá mais para ser dessa maneira, não tem como mais esse tipo de coisa ainda ser falada. E olha, pai, mãe, poxa, olha só, não é assim, tem que ficar atenta, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Poxa, se coloca na situação dele, se coloca na situação dela. E a gente percebe que essa criança, esse jovem, muitas vezes veio, trouxe lições valiosas, trouxe orientações e foi embora. Por quê? Murilo, porque é aquilo que ele tinha que passar naquele momento. A existência dele era curta, ele tinha aquilo para ensinar e ele foi embora. Muitas vezes, na infância, na verdade, ensinando ali alguns exemplos, né? Os pais cuidaram, se esforçaram, nasceu com alguma doença, nasceu com um problema de saúde, correram atrás de tudo e ainda assim a criança não sobrevive a falecer. Gente, aqueles pais praticaram ali a abnegação, a caridade, correram atrás, lutaram, oraram por aquele filho, se tornaram pessoas, né, mais experientes, pessoas mais sensíveis. Dificilmente, mas muito dificilmente, esse pai ou essa mãe vai ver uma pessoa na mesma situação e não vai se compadecer. Não vai ter uma palavra amiga de conforto, não vai ter uma palavra de carinho, não vai ter um gesto de auxílio, de ajuda. É muito difícil que um pai que passou por essa situação de perder o filho, ele não se coloque no lugar de outra pessoa que está vivendo aquilo naquele mesmo momento e não tente aliviar aquela dor que é enorme. A gente não está diminuindo isso. Não, perdão, não é porque o desencarne, é parte do processo que ele não vai gerar uma dor muito grande. Então, as lições, gente, elas estão aí para serem aprendidas. Algumas a gente aprende aí no âmbito do amor, com estudo, com oportunidades, e outras a gente aprende no processo de dor, no processo de saudade, com algumas lágrimas aí, mas a gente aprende porque a vida acaba empurrando a gente aí nessa direção, queiramos ou não. Tá bom? Então, por aqui eu já vou encerrando, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que a gente tenha conseguido aí chegar no denominador comum sobre os motivos do desencarne aí na infância, quais são os impactos, o que esse espírito vai fazer depois, o que acontece com ele, o que acontece com a família e os motivos disso acontecer. Tá bom, gente? Eu agradeço muito. Queria que a gente agora, novamente, né, fechasse os nossos olhos, reunisse nossos pensamentos com pedido de agradecimento. Quero que a gente agradeça a Deus essa oportunidade, que mesmo com dificuldade, mesmo nesse ambiente aí de isolamento, de doença, a gente tem essa oportunidade de estar aqui reunido, de estar estudando, de estar nos preparando aí para que a gente possa, né, na próxima fase, sair fora aí do mundo e ajudar a construir, né, esse elemento ativo na construção de um mundo melhor. Que o Senhor nos ilumine a nossa família, as pessoas que nesse momento precisam da tua ajuda, da tua paz, nos hospitais, nos orfanatos, nas ruas, Senhor. As pessoas estão tão carentes aí, tão necessitadas de uma palavra, um gesto de carinho. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus.